Mais uma vez estamos cá neste lugar. Este é o canal 1 minuto para iniciar. E aqui fala o orador, o Santos. Hoje queremos falar acerca do pecado. Na verdade, o pecado é a enfermidade no homem que gera a morte. Nós podemos ver que o pecado é a enfermidade mais cruel de todos os tempos. Na minha pesquisa, vi que o pecado é o maior inimigo do homem. Porque o mesmo é a escravidão da mente humana. O pecado destruiu a mente e a conduta de Deus que do homem fora criada. O pecado é uma desobediência. O pecado é o sentido oposto da vida. Todos que estão no pecado estão numa escravidão. O Paulo dizia: o bem que eu quero fazer, isso não faço, mas o mal que não quero, isso faço, porque eu estou vendido sobre o pecado. Jesus Cristo falou sobre o pecado, que o pecado é uma escravidão, dizendo ele que quem comete o pecado é o servo do pecado. Isso está no livro de João, capítulo 8, versículo 34. Para salientar, o pecado é comparado com a sida. Nós vimos que qualquer um que obtém esta doença da sida, a sua mente completamente entra em colapso. Vem um grande desespero, vem uma grande desonestidade, vem uma mente mergulhada num oceano negro, que na qual a sua mente é somente para contaminar e destruir a vida que Deus fora criada. Embora que eu mencionei a sida, devemos saber que o pecado tem cura. Nós ainda podemos continuar para conhecer completamente como começou o pecado. Devemos saber que a vida foi revelada por Deus. O homem foi criado
por Deus. E Deus fez a vida para que todos os homens pudessem ser honestos e amando o seu próximo como a ti mesmo. Deus sabia que o pecado iria inflamar e destruir completamente a cidade. Então, o pecado surgiu deste modo. Tudo começou com uma simples desobediência na cidade do Éden. E na cidade do Jardim do Éden foi o local onde reina paz e alegria. Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. No versículo 17, Deus trouxe um alerta para o homem, dizendo: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Os homens dizem na sua mente: por que que Deus colocou a árvore da ciência do bem e do mal no jardim do Éden? Na verdade, todos os homens que nascem neste mundo nascem como uma criança inocente. Mas, na verdade, a criança inocente nasce completo e tem tudo que o mais velho tem, mas só que eles não têm o entendimento ou têm a ciência do bem e do mal na sua mente para fazer a maldade em si. Então, da mesma sorte, esta era a condição do Adão e a Eva no jardim. Deus estava a esperar o momento certo para que Deus pudesse o dizer: podem comer agora o fruto da ciência do bem e do mal. Da mesma sorte, a criança que nasce, depois de crescer, o pai diz: agora tu podes casar, porque já estás adulto. Então, o homem foi enganado assim, desse jeito, porque tudo foi por causa de orgulho de ser igual a Deus, o Criador. Então, muitos hoje em dia querem entrar nos caminhos dos mais velhos para ser igual aos mais velhos. Por isso que muitas crianças hoje
tem a sensação de atingir 18 anos para ser comparado com o mais velho. E depois de ser mais velho, pensa, melhor eu poderia ser ainda criança. Porque cada etapa da vida tem a sua preparação. Mas eles comeram o fruto da árvore, da ciência, do bem e do mal, com orgulho de ser igual a Deus. Isso traduz a libertinagem, traduz a desobediência, traduz a inimizade do homem contra Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 4. E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Está aí a falha total do homem. Na verdade, isso trouxe a destruição total da vida, porque o homem passou a andar em contramão da vida. E sendo assim, o homem conheceu a morte. Nós devemos entender que o pecado é o descontrolo total da mente. Devemos saber que o pecado é o vício que destrói a vida humana. O pecado, ela nunca conservou a vida. O pecado controla completamente o homem, que, sendo a vida que o homem não quer, que é uma vida que possa lhe trazer a desqualificação, mas ele tem a sensação de fazer isso nas escondidas. Agora, o teste. Observamos em nós mesmos em particular. Observamos quando nós ouvimos a voz negativa para que nós possamos cometer algo negativo. Que nós analisamos perante a sociedade que esta coisa é má e é negativa perante a sociedade. Mas nós temos a obrigação de cometer aquelas maldades. Nós escondemos, espreitamos de um lugar a outro e observamos se aí não tem ninguém a nos observar, então automaticamente saímos e cometemos o pecado. O pecado é a destruição da moral do homem. O pecado é a destruição da sabedoria humana. O pecado não é a vida acertada. O pecado é choro, o pecado é condenação da alma, o pecado é o abalo do coração, o pecado é a paralisação de todas as riquezas e a vida humana. Quantos homens que não eram ricos por causa da vida pecaminosa, ele entrou num conflito na qual perdeu toda a sua riqueza. Quantos homens que não tinham uma família bem organizada por causa do pecado, que ele entrou, destruiu completamente a sua família. Então, analisemos muito bem a nossa vida.
Se chegaste até aqui, inscreve-se no canal e deixa o teu like. Faz isto para que o YouTube possa compreender e divulgar mais esta mensagem. Obrigado.